Amigos de Estudos Bíblicos, me alegro muito por nos encontrarmos. Hoje nós estamos na 237ª Escola Dominical Online, algo que a gente começou na pandemia. E nesse período nós mantivemos para que Deus continuasse abençoando aqueles que não podem participar dos trabalhos presenciais. E estou feliz com você que chega hoje. Seja muito bem-vindo, é uma alegria
recebê-lo e também aqueles que têm estado conosco nesse período todo, né, de quase 4 anos. Gratos a Deus pela oportunidade. Hoje eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias. Por gentileza, quem tem a Bíblia física pode usá-la e quem tem a virtual. Nós vamos hoje abrir um versículo apenas do Evangelho de João. Hoje nós estamos no Novo Testamento. É o 4º Evangelho no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 14. São capítulos desse livro chaves, né? E especiais aí, a partir do 14, vai embora 15, 16, 17, 18, e, aliás, o livro como um todo, onde apresenta Jesus como Filho de Deus. Então nós vamos ler o capítulo 14, o versículo 27. Então, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. E estudaremos algo que tem mexido com todos nós. Vencendo o medo. Quem não tem medo? Vencendo o medo. Bíblia aberta, então vamos ler o texto. Jesus falando conosco. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações. E para nós, em referência ao estudo de hoje, nem tenham medo. Nem tenham medo. Bíblia lida, oremos. Senhor, é especial este momento que temos de lermos a Tua Palavra e aprendemos mais de Ti. Nos alegramos porque Tu és o nosso Deus onisciente, onipotente, onipresente. E o Senhor tem agido, operado em nível mundial, nacional e nas nossas vidas em particular. Agradecemos porque temos tido vitórias em Ti. E a Tua Palavra tem nos fortalecido e a cada vez mais a nossa fé tem aumentado em Ti. Faz, ó Pai, com que possamos continuar com esse prazer, com essa alegria de estudar a Palavra de Deus todos os dias e aqui em Escola Dominical Online. Agradecemos, ó Pai, pelas 237 escolas dominicais. E nos guarde, nos abençoe agora e nos use. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vencendo o medo. Quando nós pensamos em medo, é claro, a gente estudando o assunto, a gente tem uma definição, né? O que é medo? Medo é aquele desejo sufocante que a gente tem de nos esconder, defender-nos ou mesmo fugir de algo ou fugir de alguém ou uma situação que nos incomoda ou nos ameaça. O medo é o sentimento mais democrático, como diz o Eder Hernandes, mais democrático que tem. Todos têm, todas as classes, em todas as situações, todos nós vivenciamos a questão do sentimento do medo. E achei uma colocação, uma definição interessante ao estudar o medo. E até um acróstico aí. Aí vai um abraço para a nossa mulher que ora, Leonice, que gosta de acrósticos. E olha aí, Leonice, medo, medida, o E, exagerada, o D, dos obstáculos. E reflete muito bem. Quando o medo toma conta da nossa vida, a gente fica com aquela situação exagerada, até anormal, né, diante dos obstáculos que surgem em nossa vida. E nós tivemos aí um medo que mexeu nessa semana conosco, o furacão que passou pela Flórida, e era o maior furacão em 100 anos. Até os meteorologistas choravam, em algumas emissoras, ao comentar a tragédia que poderia ocorrer na Flórida, né, em 100 anos. E era algo assim, quando estava passando, era categoria 5. Mas veja bem, oramos em nível internacional e nacional, pedimos a Deus, e quando chegou na Flórida, já estava na categoria 1. Aí é o poder de Deus, mas o medo tomou conta da humanidade nesse período agora, né? E graças a Deus passou e houve problemas, houve até mortes, mas não em tão grande escala que poderia ocorrer com o receio, o medo dos meteorologistas. A gente encontra pessoas também por aí com medo do futuro. Eu trabalho com
adolescentes. Eu ainda leciono online redação para vestibular, não especificamente mais numa sala de aula, mas para muitas pessoas em muitos lugares, e percebo muito bem o medo do futuro. E trabalho muito com os alunos, além de ensinar a redação, essa parte psicológica, para não ter receio. Somente agora estão chegando os vestibulares. Também, estudando o assunto, a gente começa a perceber que o medo, em muitas áreas, que eu nem tinha parado para pensar, medo de perder alguém, medo de adoecer, medo de morrer, medo de acidente, medo de tragédia, medo de perder, medo de pobreza, medo de gente, medo de crítica, medo de animais ou insetos, medo de escuro, medo de altura, medo de elevador, medo de lugar fechado, medo de compromisso, medo de lugares cheios, medo de lugares vazios. Então a lista de medos e fobias é interessante. E o que me chamou a atenção ao estudar o assunto, eu até coloquei aqui para nós nesse início de preparação para o estudo Vencendo o Medo, 10 tipos bastante curiosos que eu não conhecia. Eu conhecia as fobias mais comuns, mas não conhecia. Penterofobia é o medo de sogra, não sabia que tinha isso. Androfobia, medo de homens. Ginecofobia, medo de mulheres. Olha, tudo para mim é novidade. Ablutofobia, medo de tomar banho, olha que interessante. Filemafobia, medo de beijar. Filofobia, medo de se apaixonar. Fronemofobia, medo de pensar, olha aí. Geliofobia, medo de rir. Estupofobia, medo de pessoas estúpidas. Ergofobia, medo de trabalho, olha que interessante. E aí, estudando o assunto, na parte médica da psiquiatria, existem mais de 200 tipos de fobia compilados. Então a gente vê que a questão do medo é uma questão para se analisar, para se pensar e para não só rir como eu ri agora desses aí, mas para analisar e ver e trabalhar com ele. Além desses medos mais, por medo as pessoas se trancam dentro de seu pequeno mundo e se isolam da sociedade. Isso comumente está vendo muito e a internet auxiliou mais isso. Pessoas isoladas nos seus próprios quartos, tendo contato com o mundo real, né? O mundo virtual, e o seu mundo real é totalmente triste. E as pessoas levantam muros protetores cada vez mais altos, né? Os condomínios estão aí mais fechados e seguros, como se isso resolvesse o problema do medo. Como se um muro, né? Uma cerca elétrica fosse auxiliar a pessoa a vencer os seus medos, medo de doenças, emprego e assim por diante. Eu estava vendo o que Adriano Lima escreveu em relação ao medo. O medo é uma falsa zona de conforto, é como um muro que impede as pessoas de entrarem, mas também impede de sair. É algo danoso. E a pergunta hoje para nós, iniciando o estudo de hoje, Vencendo o Medo, qual é o seu maior medo? Né? Qual é o seu maior medo? Eu vejo até muitas pessoas, até coloquei aí uma imagem, voltam muitas vezes e ficam apertando seus alarmes para ver se realmente ligou o alarme, quando estão em locais assim, às vezes, que tem um receio, medo, né, de perder o carro. Por isso a gente vai hoje pensar, a gente vai refletir hoje essa questão. E é claro que o motivo do medo sempre é uma causa externa, que vem para a minha mente e afeta a minha percepção física das coisas. E aí os especialistas colocam 3 medos e o grau deles, para a gente avaliar, pensar aí, como nós estamos falando, vencendo o medo. Nós temos, na verdade, o mais forte, que é o medo do sagrado. Aí é um ponto importante, porque é o temor a Deus, ou seja, o respeito, né, a Deus. Então, esse é o mais importante da nossa vida, não é? É o temor a Deus. A palavra temor no sentido de respeito a Deus. É o mais forte, é o positivo, que é o fundamental para eu viver, né, para eu superar os medos. Depois tem o medo natural. Isso aí está no meio, médio, né? Que é aquele medo lógico, racional, prudente, com base em experiências vividas e para a minha própria sobrevivência. Esse é o medo bom, né, para a minha vida. Agora, o problema hoje, que a gente vai pensar muito, é no medo tóxico, que é a coisa negativa, olha aí no gráfico, negativa, que é o medo imaginativo,
absurdo, injustificado, que é aquilo que toma a minha mente irreal. A causa externa afeta a minha mente e afeta até o meu físico. Então as pessoas têm até atitudes, sofrem coisas psicossomáticas em suas vidas físicas por causa do medo. É esse medo que é o que nós temos que pensar, refletir hoje, vencer esse medo tóxico que está diante da nossa sociedade. Por isso nós vamos pensar hoje vencendo o medo. Primeira coisa importante, quando a gente vai analisar, refletir biblicamente a respeito do medo, nós temos que ver a origem do medo. E quando a gente estuda biblicamente, porque a palavra de Deus é a referência para a minha vida, como cristão, como filho de Deus, como servo de Deus, a referência para a minha vida hoje é a Bíblia, é o livro principal, a minha regra de fé e prática está aqui. E na Bíblia nós temos a origem do medo. Se você for ao primeiro livro da Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 4, 8, nós temos aí o momento em que o medo surgiu, apareceu. E olha o que diz o texto. E ouviram isso os nossos primeiros pais, Adão e Eva, nossos representantes. E ouviram a voz do Senhor Deus. Deus passava todos os dias lá. Mas naquele dia, que passeava no jardim pela viração do dia, todos os dias ele passava lá. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Tiveram medo, porque eles haviam comido do fruto proibido, haviam pecado contra Deus. Então vejam bem aí a origem, né? O pecado trouxe o medo para a humanidade. Entre as árvores do jardim, lá se esconderam. E daí nós vimos a argumentação de Adão em relação ao porquê dele estava com medo ali. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, ou seja, tive medo, porque estava nu e escondido. Então, a partir dali, do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o medo passou a fazer parte da vida humana. E é claro que a origem está aí, está no texto bíblico, Gênesis 3, há mais detalhes ali, você pode, como lição de casa, ler, aprender mais. Mas daí, automaticamente, né, vencendo o medo, então nós temos a origem, agora nós temos o complexo do medo. Complexo. E o que acontece? Brota na pessoa aquele espírito de covardia, né? Esse medo que não está, não é natural, ele vai além, né? E quando a gente não conhece o caráter de Deus, quando a gente não é íntimo de Deus, os medos se avolumam na nossa vida. Quando a gente não tem um relacionamento certo com Ele, sério, quando a gente não é íntimo de Deus, porque a força de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele nos dá uma capacitação para superar os momentos de medo que vêm. Todos nós não estamos isentos. E quando temos uma visão distorcida de Deus, a pessoa passa a ter medo, receio, né? Diante da realidade da situação. Nós tivemos aí o medo, né? Inclusive estamos orando em nível mundial para que o furacão não fosse tão sério, tão grave. A gente percebeu o medo, os meteorologistas chorando, apresentando as notícias norte-americanas, alguns deles chorando, porque havia um medo de devastar-se por completo a Flórida. Então é aquele espírito de covardia, né? Por isso que é complexo o medo. E o medo faz uma coisa, esse medo tóxico, né? Esse medo que não confia em Deus, esse medo além do natural, que é normal para a sobrevivência, a lente dele aumenta. Né? Nós somos os nossos maiores inimigos. Né? Nós temos que tomar muito cuidado, principalmente quando ficamos sozinhos. Eu alerto, quando ficar sozinhos, não deixe a sua mente desocupada. Eu ouvia muito quando criança, os meus pais orientando, mente desocupada é oficina do diabo, oficina de Satanás. E aí há uma colocação importante, a pessoa com a mente vazia, né, ali, ela é tomada por isso e aumenta. E olha aí, Números 13, 3, isso olhando para o texto bíblico, que a referência nossa para a vida hoje, presente, é a Bíblia. E olha aí, Números 13, 33. Também vimos ali gigantes. Era o povo de Israel que ia entrar na terra prometida. Deus havia estado com eles, os libertar ali, 10 pragas no Egito, mostrar o poder de Deus para os egípcios e para os israelitas. Estiveram 40 anos no deserto,
Caiu comida do céu todo dia para eles ali. Queriam carne, Deus mandou, queriam água, da rocha brotou água. Deus sustentou aquele povo ali no deserto. E agora que estavam entrando na Terra Prometida, vejam aí como é o problema do medo. Eles não confiaram naquele Deus que cuidou deles. Tiveram medo ao entrar na Terra Prometida. Por isso nós temos que tomar cuidado com esse medo tóxico. E ele é contagiante. Vejam aí os programas de televisão. Contagiam as pessoas. Aí as referências. E olha o que diz o número 1333. Também vimos ali gigantes. Homens de no máximo 2, máximo 3 metros de altura, uma coisa desse nível. Filhos de Anak, descendentes dos gigantes, eram como os gafanhotos. Olha aí o que o medo faz. Gente, eles são filhos de Deus, ali o povo de Israel. Deus tentou, guardou. A nuvem estava durante o dia e a coluna de fogo à noite. O poder de Deus estava ali presente e eles estavam com medo, com receio. Eu fico muito preocupado hoje, eu tenho encontrado pessoas que pregam a Bíblia, falam, mas não absorvem o que está ali na Bíblia, não descansa no que está sendo ensinado a palavra, não confiam nas suas próprias palavras. É trágico ouvir isso. E olha, eram como gafanhotos assim aos seus olhos. Gente, gafanhoto, jamais. Eram homens normais. Apenas os outros tinham uma altura maior, uma altura no máximo 3 metros de altura, uma coisa assim, nada mais. Mas veja bem o que Deus havia feito anteriormente. E iam agora temer aqueles gigantes. Mas isso que o medo faz conosco. A gente tem que tomar muito cuidado. Quando ele toma aí, e a gente já faz um dedéu na nossa família, quando um tem o medo tóxico. E aí a gente começa a ver aí, olha o elefante, amarrado por uma corrente. Puxa, as pessoas se sentem assim, né? Gente, o elefante pode estourar essa corrente e sair embora, mas está ali limitado pelo medo, né? E há um texto do Carlos, né, Alberto, ele diz assim: o que te tem impedido de prosperar, feito o elefante preso por uma frágil corrente? O que tem feito esperar? O medo tem feito isso, atrapalhado as nossas vidas. Esse medo tóxico, por falta de nós confiarmos em Deus. É aí o que aconteceu com o povo de Israel. Não é? E triste, a gente conhece a história do povo de Israel. Não entraram na Terra Prometida por causa disso, não confiaram. Tiveram receio, deixaram o medo tóxico fazer parte da sua vida. Agora veja bem, vencendo o medo, a gente viu a origem, a gente viu que é complexo o medo, mas a gente tem algo importante agora para pensar. O medo paralisa, veja bem, paralisar com S no português, não é com Z. Eu sou professor português, a gente tenta mostrar, cuidado, paralisar é com S. Paralisa o projeto de Deus em nossa vida. E isso tem acontecido com muitos. Não temos desenvolvido espiritualmente, crescido por causa do medo. O povo de Israel não entrou na Terra Prometida por causa do medo. E muitas pessoas não realizam, estão passando a vida aí, perdendo as suas vidas por causa do medo. Paralisa. Nós temos aí a história de Jacó e Esaú. E a gente vê que o medo é algo assim presente em todas as situações. Todos os livros que eu leio, todas as histórias, a gente vê o medo. Aí nós temos Jacó e Esaú, né? E aí temos o texto bíblico. Gênesis 27, 41. Olha lá o que aconteceu. Olha o que o medo fez. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção. Jacó usurpou a bênção do irmão, enganou o pai, se passando pelo irmão para receber a bênção, com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Olha aí a realidade naquela casa ali, por uma atitude impensada de Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca, agora Gênesis 27, 42, acompanhe comigo. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Então ela com medo que o próprio irmão matasse o outro. Gênesis 27, 43, olha aí. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Com medo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Vai para lá, vai. E o que aconteceu? Olha, interessante. Gênesis 27, 44, aí até um destaque para nós, para quem está assistindo, quem não está assistindo, quem está ouvindo. Fica com eles alguns dias. Eu grifei essa expressão, alguns dias. Era o pensamento de Rebeca. Fica alguns dias lá. Olha que interessante. Até que passe o furor de teu irmão.
Então, alguns dias. E olha o que aconteceu. Paralisou a ação, o trabalho, né? o andamento do projeto, das promessas de Deus. Olha aí. Mas Deus sabia disso, pode ter certeza. Tudo a gente chama de vontade permissiva de Deus. Deus permitiu a situação, mas olha bem, por 20 anos, a mãe queria ficar alguns dias, com certeza ela não pôde ver o filho, né? Na volta não há referência a ela, então ele nem viu a mãe, né? Só se encontrou com ela no céu depois. Por 20 anos Jacó impede Deus de estabelecer o seu projeto, por 20 anos fica achando que tudo estava certo na vida dele. E ali se casou, tinha filhos, riquezas, né? Quando na verdade ele estava ali paralisado por causa do medo, paralisado por um tempo, né? E vontade permissiva de Deus. 20 anos, eram alguns dias. Então vejo que o medo leva a essa realidade. E aí diz o texto bíblico, Gênesis 31, 41. 20 anos permaneci em tua casa, ele falando com Labão, no momento que ele vai deixar a terra de Harã, 20 anos, né, ali, e 14 anos servi por 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o salário. Então ali olha bem o que vai acontecer. Né? Paralisou, né? Entre aspas, né? Mas aí a gente vê que o medo ele atrapalha. Né? Atrapalha tremendamente. Agora, observemos que o medo, ele, segundo alguns autores, né, estudiosos do assunto, o medo aprisiona a alma. E é o que tem acontecido com muitas pessoas. Nos faz reféns da miséria e pobreza. As pessoas não vão para frente, não desenvolvem com medo. E esse medo tóxico, que destrói, que atrapalha a vida das pessoas. Mas veja bem, como vencer o medo, né? Vencendo o medo. A temática é essa, a gente viu a origem, a complexidade dele, vimos que ele paralisa, a gente tem que tomar cuidado, porque ele paralisa o projeto de Deus em nossa vida, como aconteceu com Jacó, não é? Mas vai acontecer, o plano de Deus vai acontecer, independente de nós, dependendo do homem. Os planos de Deus ocorrem, mas veja bem, como vencer o medo de viver. Isso tem sido presente na sociedade atual, os autores lendo materiais em relação ao tema, percebemos muito isso. Como vencer o medo de viver? E aí, no Salmo 56, 3, ele vai mostrando para nós, para trabalharmos esse medo tóxico, que atrapalha a vida das pessoas e atrapalha a nossa vida. Olha aí, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então veja bem a importância daquele temor a Deus, aquele respeito a Deus, aquela intimidade com Deus. O único que pode me ajudar a vencer o medo é Deus. Não há outro igual que possa possibilitar a mim. Olha aí. E ele vai continuando no Salmo 56, agora no versículo 4. E aí nós vamos começando a perceber como vencer o medo e viver. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança. Nós não olhamos para os problemas, porque os nossos problemas não são maiores do que Deus. O medo faz com que a gente olhe para os problemas e ache que os problemas são maiores do que Deus. E aí nós aprendemos que o salmista coloca, nesse Deus ponho a minha confiança. Ele é o meu Deus. Não é um Deus qualquer. É um Deus que libertou, um Deus que abriu o Mar Vermelho. O povo passou a pé enxuto ali no Mar Vermelho. O poder de Deus, o milagre, naquele momento crucial, mande o povo que marche, Moisés disse a eles, e eles marcharam, estavam receosos, com medo, e o mar abriu, o milagre acontece, na hora exata o milagre acontece. O que nós temos que é confiar em Deus, olha, minha confiança em nada temerei, quem me pode fazer um mortal? Às vezes nós ficamos com medo de homens, de pessoas são temporais, desaparecem. Olha aí o que poderia acontecer na Flórida. Aquela parte da Flórida ali poderia desaparecer por completo. Todos, milhões de pessoas poderiam ter desaparecido, não é? Por quê? Porque nós somos mortais, temporais. Não adianta. E agora nos Estados Unidos, as eleições, né? E foi mostrado, tanto a Trump quanto a Kamala, lá, os candidatos, que tem que confiar no poder de Deus. Agora, observando aí, Salmo 56, 9. No dia em que eu te invocar,
Olha que interessante. Para que ter medo, receio? No dia em que invocar, batirão e retirar os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Isso é fundamental. Como vencer o medo? Sabe que Deus é por mim. Deus age a meu favor, porque eu sou íntimo de Deus. Não o que eu vivo a minha vida 24 horas, para mim, nem lembro de Deus, nem quando acordo, nem lembro de agradecer. E quando vou dormir, nem lembro de agradecer, nem lembro de Deus. Quando eu estou assim, o medo vem e toma, porque eu não sou íntimo de Deus, eu não tenho a segurança nele. Agora veja bem, Salmo 56, 11. Nesse Deus ponho a minha confiança, e nada temerei que me pode fazer o homem. Olha, referindo-se novamente, nada temerei, mas porque o meu medo está guardado, protegido, e ele me capacita a superar, a vencer. Quando há um livro, que eu até sugiro a todos, o Norival Dias Casimiro, é o pastor da igreja que mais cresce no mundo hoje, a maior igreja online que há no mundo, 2 milhões de pessoas praticamente, a igreja presbiteriana de Pinheiros, aí em São Paulo. Eu tenho tido a oportunidade de acompanhar os trabalhos, e ele escreveu um livro muito especial, peça lá na editora Zion, 366, Não Temas. Ele escreveu um livro muito especial. Não sei se é esse o título, mas o livro, o texto é Não Temas. E ele lembra que na Bíblia há 366 expressões. Ele aproveitou isso. Não temas. Olha, tem uma para cada dia do ano e sobra uma ainda. Se vier um dia a mais aí que está para vir por causa da rotação da Terra, nós já temos mais um tema para esse dia a mais que possa vir aí, porque a rotação da Terra está tendo algumas dificuldades. Então, veja bem, não temas. Na Bíblia, 366 expressões, porque a gente não tem. Quem pode fazer o mortal? Ninguém pode fazer nada por nada. A Bíblia é clara, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, como vencer o medo de viver? Aí a gente começa a perceber. Agora, veja bem, se Deus for o seu Senhor, isso é importante. Eu tenho que ser cada vez mais íntimo de Deus. Observemos que nesse período do furacão, né, eu tive a oportunidade de colocar uma imagem pedindo oração, para que orasse pela Flórida. E eu vi muitas pessoas agradecidas, porque elas não têm essa segurança. E agradecidas, e eu falava a elas, olha o poder de Deus, Deus vai afastar o pedido, né? Inclusive foi a minha irmã que colocou até, eu aproveitei a ideia dela, né? Deus tem o controle nos ventos, Ele tem o controle de tudo, Ele coordena tudo, Ele já havia, quando seus discípulos estavam em alto mar ali, no mar da Galileia ali, presente, eles estavam no barco com eles e Jesus dormia tranquilo. E o acordaram com medo, com receio, né? E Jesus acalmou a tempestade. E é o que Deus faz, é o que Deus fez com a Flórida. Espero que os americanos tomem consciência disso e o mundo em si tome consciência disso, do poder, da grandeza desse Deus que nos ajuda a superar os medos. Então, se Deus for o seu Senhor, você não precisará ter medo dos inimigos, gente. Que inimigos estão aí. Há pessoas que são inimigas e nós nunca fizemos nada para elas. As pessoas não gostam de nós porque nós andamos no caminho de Deus, porque nós somos honestos, somos íntegros. As pessoas não gostam de nós. Há muitos inimigos. Não tem inimigo? Temos. E nós temos um inimigo maior, que é o próprio Satanás, que vive como um leão rugindo ao nosso redor, tentando nos rebair. O Salmo 27:3 nos conforta. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Nós temos um Deus que cuida, zela, guarda cada um de nós. E ainda, 2 Crônicas 20, 15, isso é o Velho Testamento. Ele disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Josafá, ao que vos disse o Senhor. Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quem peleja por nós é Deus. E interessante nesse trecho, você que depois der uma lida de Josafá, era imensa o exército inimigo ali. E Deus mandou um anjo. Deus mandou um anjo. E um anjo, pela ação de Deus, eliminou 185 mil soldados. Veja lá no texto bíblico, outra lição de casa. Veja o poder de Deus. O poder de Deus é tremendo.
Nós estamos com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele age, Ele opera. O que Ele quer de nós é descansemos nele, confiemos nele. E o salmista sempre fala, entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37. Confia nele, o mais Ele o fará. E o versículo 7, esse é o 5, 7. Descansa no Senhor e espera nele. E olha, Josafá teve a libertação. Agora, observe bem como vencer esse medo, então, dos inimigos. E você não precisa ter medo da morte. Eu tenho encontrado, ouvido, eu assisto muitos podcasts, e hoje tem sido recorrente os assuntos religião. Eles levam padres, pastores, espiritualistas, budistas, e aí há sempre, né, a morte é um elemento que sempre os que participam ali ao vivo do podcast perguntam, né? E se Deus for o seu Senhor, o dono da sua vida, você não precisa ter medo da morte. E nós aprendemos isso, um salmo que eu aprendi desde criança, mesmo antes de saber ler. Na minha casa, meus pais, nós fazíamos nossa reunião espiritual ali, chamado culto doméstico, né, para os protestantes, e eu falava esse salmo de memória, eu não sabia nem ler. E olha o salmo aí, o versículo 23, 4, ainda representa a minha vida, minha segurança diante dos inimigos e diante da morte que aparece. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Então, naquele momento que eu for partir, que Deus me chamar para morar com Ele, nessa passagem, olha ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, não há temor nenhum, porque Tu estás comigo. Então, naquele momento da passagem, Jesus está lá de braços abertos me esperando na glória eterna. Então, não há, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Eu até me lembrei de uma situação, havia uma criança doente, ela vivia sempre no seu quarto, via os amiguinhos lá brincando, e ela não era uma incurável, só a doença. Ela chegou um dia que ela perguntou, papai, o que é morrer? Aquilo ali foi uma facada no coração do pai e da mãe. Mas era a hora que Deus tinha usado para chamar, para orientar o filho. Você lembra quando o papai, quando você era menor, você dormia no quarto do papai e da mãe, e no outro dia você estava no seu quarto, na sua cama. Sabe quem carregava você? Eram os braços fortes do papai. Ele carregava você do nosso quarto para o seu quarto. E na hora que você está na morte também, são os braços de Jesus. Ele vai carregar você para morar com Ele para sempre na eternidade. Isso é um conforto para nós, os braços de Jesus. Eles estarão de abaixo, eu vou me encontrar com Jesus. Né? Tem uma irmã da igreja chamada Maria Rosa, e uma vez ela comentando, né, que ela havia sonhado com o filho, e no sonho ela sempre perguntou ao filho, você já viu Jesus? O filho dela já partiu para a eternidade. Você viu Jesus? Achei lindo isso. Isso é a coisa mais importante. Nós temos aí a grande, que escreveu muitos hinos, né? Não me recordo agora o nome dela, e ela era cega. E ela diz na sua biografia que a maior alegria dela vai ser o dia em que ela chegar no céu, e já foi, né? Que ela já está, e os olhos dela são reservados para contemplar Jesus. E aí, veja bem, a tua vara e o teu cajado me consolam. E ainda diz, Romanos 8, 38 a 39, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Então a única senha para eu entrar no céu, lembre-se bem, fazer o login aí, a senha é Jesus. E o Wi-Fi é o Espírito Santo que habita em mim. Que é a única maneira para eu enfrentar a morte. Porque eu tenho o Deus Pai, Filho e Espírito Santo através de Jesus Cristo. Mas veja bem, como vencer o medo de viver? Se Deus for o seu Senhor, Ele nos livrará dos medos. Porque eles estão aí ao redor. Hoje, com o avanço da tecnologia, os medos chegam dentro de casa. Antigamente eu fechava a porta, eu não ouvia nada tal, mas hoje eu estou a ouvir. A todo momento os medos estão chegando. E aí os programas em debates, as TVs aí, sejam privadas ou particulares, elas criam medo. Há uma indústria do medo tomando conta de tudo e levando as pessoas a esse medo tóxico. Agora veja bem, se Deus for o seu Senhor, Ele nos livrará de todos os medos.
E é o que a palavra de Deus nos traz. Por isso que nós temos estudado a Bíblia. Para mim, a Bíblia é o livro mais importante, referência da minha vida e da vida daqueles que servem a Deus. E é tão bom saber que nós podemos nos comunicar com Deus. A Bíblia fala comigo, ela está falando comigo agora, com você, e eu oro, né? Eu converso com Deus através da oração, e a Bíblia fala comigo. E o Salmo 34, 4, vai nos ajudar aí a convencer o medo de viver os medos. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele respondeu. Ele responde. Às vezes nós oramos de manhã, à tarde e vem a resposta. Às vezes nós oramos também, hoje, daqui 10 anos, Deus responde. Ou 20 anos, independente. Ou a gente não vai ver a resposta. Quantas pessoas, eu me lembro que eu trabalhei aí quase 40 anos, pastoreando, auxiliando comunidades e tal, e eu via mães orando pelos filhos. Elas morreram e os filhos não se voltaram para Deus. E depois de anos e anos, qual a surpresa? Os filhos servindo a Deus com suas famílias. Elas não viram eles aqui na terra com elas, mas elas vão estar, quando eles chegarem no céu, elas vão vê-los na presença de Deus, que é o mais importante. Eu pedi ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Por favor, clame a Deus, Ele livra. Agora na Flórida mesmo, a gente vê depoimentos de pessoas nas redes sociais que os medos foram embora, porque Jesus estava com elas, Deus as libertou e elas puderam superar e viram o poder de Deus de categoria 5 para categoria 1 e tivemos mortes na Flórida, mas em vista do que poderia ser, não foi. E ainda, né, como vencer o medo de viver. Então a gente viu aí, a gente vence os inimigos, a morte, os medos e uma coisa importante, porque em Deus Ele aperfeiçoará a gente em amor. O segredo para eu estar bem com Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Você pode ter uma religião maravilhosa, você pode ter uma série de coisas, mas se não tiver o amor de Deus no seu coração, você não é feliz. E se não amar o próximo, pior ainda. Porque toda a lei de Deus, a essência de Deus, e nós vamos ver no céu amor, a linguagem do céu. E olha o que diz a palavra. 1 João 4,18. Importantíssimo esse texto. E muitas pessoas que nunca leram a Bíblia, eu sempre aconselho a ler 1 João. Sabe? 1 João é um livro que deve ser lido aí várias vezes. E olha o que diz 1 João 4,18. No amor não existe medo. Veja bem, esse medo tóxico, terrível. O amor, quando a gente sente o amor de Deus, a gente ama o nosso próximo, porque a gente cumpre a lei de Deus, a gente está preparado para viver no céu, porque a essência do céu, a vida no céu, a essência de Deus é amor. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo desaparece. Quando a gente sente o amor de Deus, mesmo ali em câncer, mesmo ali tragédias familiares, mesmo ali diante da morte, mesmo em situações mais complexas, mesmo diante de um furacão. Ora, o medo produz tormento. Olha aí o que a palavra diz, esse medo tóxico. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quem não descansa em Deus, quem não confia em Deus, quem não é íntimo de Deus, não conhece, não é aperfeiçoado no amor. E ainda, se Deus for o seu Senhor, Ele guardará, guiará e será conosco. Isso é importante aí nessa quarta parte, como vencer o medo de viver. E é a palavra de Deus que traz para nós. E olha aí, Josué foi o único com Caleb e seus familiares e a nova descendência do povo de Israel que entraram na terra prometida. E olha a promessa de Deus a Josué. Para ele, porque ele iria liderar. Moisés liderou aquele povo difícil, complexo. Deus o capacitou e Deus escolheu Josué para continuar a obra. Para ele não ter medo, porque Deus estava com ele na liderança do povo de Israel na terra prometida. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, olha aí, leia lá no livro do Reino do Arival. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso é fundamental. Posso ir ao Japão, China, há pessoas que estão com receio de viajar e ir para vários países. Não tenham medo. O Senhor está conosco. Eu tenho experimentado, eu tinha uma visão meio estranha de alguns países e agora acompanhando os programas aí de jovens que estão visitando esses países, né? Eu gosto muito do programa Rota Livre pelo Mundo, onde o Diego e a Thaís
fazem. Eles têm um outro casal também que é amigo deles. Visitaram o Paquistão, nossa, tinha uma visão totalmente diferente. Uma visão diferente. E há outros aí, jovens que estão vendo, a gente tem uma visão deturpada, uma visão estereotipada dos países, das pessoas, não é? E aquela história, à primeira vista e tal, não é nada, porque nós não conhecemos as aparências enganam. Então vejam bem aí, o Senhor é contigo por onde for. Por onde andar, eu vejo esses meninos entrando, agora estão em Dubai, né, conhecendo a pobreza em Dubai também. Então a gente começa a ver, né, que Deus está conosco em todo lugar, em toda parte, nos assistindo com a sua graça, com o teu poder. E aí Josué não teve medo nenhum e levou o povo à terra prometida. Mas veja bem, ainda Mateus 26, 20. Aí, concluindo, né, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É Jesus falando a nós lá no final do seu momento que ele vai para o céu, ele vai ascender ao céu. E ele diz assim, ensinando a guardar todas as coisas que você tem ordenado. E eis que estou convosco. Gente, nós temos a presença de Jesus em nós, hoje através do Espírito Santo. Porque nós que aceitamos Jesus como Senhor Salvador, nos arrependemos dos pecados, o Espírito passou a morar em nós. Então, dentro de nós, olha aí, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos em nenhum momento, até para enfrentar o furacão, aí categoria 5, e derrotar o furacão, porque assim como Jesus ali acalmou o mar com os discípulos, ele acalmou o furacão na Flórida e mostrou o seu poder à humanidade, e acordando essa humanidade que está divorciada de Deus e precisando da graça de Deus. Agora vejam bem, ele está conosco. Concluindo, olha o que diz a palavra. Eu não sou aqui, não estou a pregar um sermão das escatologias, mas olha o que o texto bíblico nos diz. Concluindo, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Olha o que diz, não tenho medo, eu não tenho medo nenhum. Eu sei que estou vivendo o período de Noé. Noé, antes de vir o dilúvio, ele pregou 100 anos. E a conversão foi só da esposa, ele, os 3 filhos e as 3 esposas. Ló foi avisado lá em Sodoma e Gomorra. Somente ele e as filhas ainda perigosas que vieram e estavam com a mente, não saiu de dentro delas a Sodoma. Ainda praticaram sodomia com o próprio pai. E a esposa ainda olhou para trás de uma estátua de sal. Não tenho medo, né? Deus está conosco. Deus salvou Ló ali por causa de Abraão. Veja bem a promessa de Abraão. Então nós não tememos, né? Nós estamos vendo esses dias que as pessoas não querem saber de Deus, dias que são divorciadas, mas nós estamos com o Senhor. E aguarde, a natureza está falando com a humanidade. Não quero ouvir a Bíblia, não quero ouvir os pregadores, os profetas atuais, aí, mas a natureza está falando. Olha e acorde enquanto é tempo. Não se perturbe o coração, não fique com medo, é Jesus falando aí no João 14, que a gente leu no texto de referência. E Lucas 12, 7. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pais. Dizendo, se Deus cuida das aves dos céus, das plantas, Deus não vai zelar, cuidar de nós? E olhe bem também, a esperança, é claro, vencendo o medo. Podemos fazer a nossa declaração, a de Davi. Concluindo aí a mensagem, olha o que Davi fala para nós no Salmo 41, primeiro. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Para vencer o medo, toda a esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Então, a qualquer hora, eu grito socorro. Talvez o Lula não me ouça, talvez o Tarcísio não me ouça, ou o prefeito da sua cidade não me ouça, mas qualquer momento, qualquer hora, o Senhor ouve o meu grito. E ainda o Salmo 121, salmo importantíssimo. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E olha lá, acontecimentos no mundo atual têm levado muitos ao medo generalizado. Eu tenho encontrado pessoas com síndrome do pânico, uma série de coisas. Esse medo tóxico tomou conta, não o natural que a gente tem. E outros há momentos de pânico incontrolável. Síndrome de pânico e isso presente em crianças, adolescentes, jovens, adultos, senhores e senhoras e religiosos. Religiosos temos encontrado isso. Mas o Senhor nos dá a certeza de que nele estamos seguros.
pois Ele cuida de nós. E eu concluo a meditação com esse texto do Evangelho de João, que é o texto base. Aí um evangelho também, como lição de casa, leia, aproveite aí a sua tarde, aproveite e leia com a família, leia individualmente, ou leia durante a semana, toma seu celular aí e leia na Bíblia virtual, que é o que nos dá alimento, nos fortalece. Veja como você estava numa situação temerosa no início do estudo, veja como você está totalmente diferente no final dele. Eu estou diferente. Olha que eu preparei a mensagem falou o meu coração, eu tenho certeza que falou o seu. E olha o que Jesus fala para nós, encerrando a meditação. Vencendo o medo. João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Isso é mais importante. Paz em meio aos tormentos e às dificuldades. No mundo tereis aflições. Não, vamos ter mais furacões, vamos ter mais tempestades. Isso enquanto estivermos aqui, enquanto não formos ainda orar com Jesus. Mas tem de bom ânimo. Olha, Jesus diz, eu venci o mundo. Assim como Cristo venceu o mundo, morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados, hoje, através dele, é o único caminho, verdade e vida, pela vida eterna, assim como ele venceu. Nós somos mais do que vencedores e venceremos todos os medos que vierem por causa da ação de Cristo em nós e da certeza de que um dia estaremos para sempre na eternidade e todos os medos passarão da nossa vida. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos agora, ao encerrar, orar, pedir a Deus e depois nós vamos cantar. Não esqueça, tá? Ore comigo durante esse período, né? Acompanhe a oração, faça os seus pedidos para que eles cheguem até nós, não é? E cantem no final, louvem a Deus comigo no final, é muito importante, tá? Vamos orar. Ó Pai, como é bom saber que os nossos medos desaparecem em Ti. Assim como o Senhor Jesus acalmou a tempestade, os discípulos puderam ter paz, tranquilidade no coração, os medos também desaparecem em nós, porque Jesus acalma o nosso coração e a promessa dele aí no fim do estudo, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sós, mesmo para enfrentar o furacão da Flórida, Senhor. Vencemos em Cristo. E nós te louvamos porque aprendemos, crescemos, a Tua palavra falou no nosso coração. E agora, Pai, agradecemos pela vida de Nilza Duarte Camargo. Comemorou mais um ano, é uma das mulheres que ora. O Senhor guarde a sua vida, abençoe não somente ela, as suas filhas, a sua família como um todo. Também, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor teve com a Flórida. Nós queremos agradecer, porque nós oramos, confiamos em Ti, entregamos a vida do povo da Flórida, em especial os brasileiros que ali são amigos ou não, que moram lá e o Senhor cuidou, zelou deles. Também, ó Pai, lembramos do bebê Catarina, Senhor, da família da Zeila, Senhor. Como ficou bom, oramos por ela e ela está recuperada, Senhor. Também a bebê Maria Cecília, Senhor, oramos por ela e ela está bem, graças a Deus. Estivemos orando pelo Cido, esposo da irmã Denise, da Mulheres que Oram, semana passada, fez a cirurgia e ela está sendo bem sucedida e abençoe a sua recuperação. E agradecemos muito, ó Pai, pela mulher que ora, que mora na Alemanha, lá na Colônia, em Colônia, na Alemanha, a Jocélia e seu esposo Andréas. Gratos, ó Pai, por 23 anos de casados. O Senhor abençoa essa vida ali e mais ainda, continua dirigindo, guardando o casal e os usando em Colônia, que está a Alemanha precisando, a terra de Lutero, Senhor, o reformador, precisando conhecer o poder de Deus. Usa a vida deles ali, a Tua igreja naquele lugar. Também, ó Pai, nós queremos nesse momento expressar a Ti os nossos pedidos. Gratos que o Senhor tem respondido às nossas orações, gratos pela Flórida, por o furacão de categoria 5, caído a 1, e o Senhor ter guardado o povo. E seja, ó Pai, com a senhora Dorvalina, tia lá da Helena, a mulher que ora lá de Maringá, cuida dessa vida e precisa da Tua graça. A recuperação dela na cirurgia. Tem misericórdia da Isaldina, Senhor, e sua família, seus filhos, que precisam do Senhor. Guarda o encontro das mulheres que oram, Senhor, no dia 26 de outubro, ali às 10 horas, e seja cuidando das irmãs que vão participar e todos aqueles que virão para o encontro. E também no mesmo dia, Senhor, a Igreja Batista fará com uma conferência de mulheres na Igreja Batista, na parte da tarde.
Que o Senhor abençoe as da manhã e abençoe as da tarde. Cuida ali, abençoe o trabalho daquela igreja. Cuida deles, Senhor, e essa conferência de mulheres e quem vai falar em teu nome ali naquele dia. E seja, ó Pai, também agradecemos a Ti as eleições municipais. Gratos, ó Pai, porque em todas as cidades pudemos eleger os prefeitos e vereadores escolhidos por Ti. Mas seja, ó Pai, ainda acompanhar aquelas que serão segundo turno. Acompanhe as campanhas agora, abençoe, Senhor, e mostre aqueles que não tiveram ainda seus prefeitos, aqueles que o Senhor escolheu para dirigir a prefeitura e também o legislativo da cidade. E guarda também os nossos irmãos americanos, Senhor, irão ter a eleição presidencial. Acompanhe, ó Pai, essa eleição americana, cuida deles. Sabemos, ó Pai, que os americanos têm uma influência enorme no mundo. E abençoe, ó Pai, e mostra ao povo quem é o melhor para dirigir, aquele escolhido por Ti. E seja, ó Pai, com as pessoas que estão enfermas. Gratos porque a Renato Milan está melhorando, mas continua amparando, protegendo. A Juliana foi operada também, mas continua abençoando a sua recuperação. E seja com a depressão da Ivani, Senhor, Ivani Duarte Camargo, recuperando-a, Senhor. Guarda também o Alexandre, esposo da Sueli, assim, em sua recuperação. E seja com o seu Wilson Leão, nessa fase de recuperação. Cuida dele, abençoe no tratamento. Guarda a sua esposa Eva, as suas filhas Wilma, Leandra e outros da família, Senhor. E seja, ó Pai, com a Sandra Citroni, Senhor, nesse processo agora de tratamento em relação ao seu câncer. Fortaleça, ó Pai, a cada sessão, dá-lhe forças do alto para que ela esteja ali, dá suporte ao seu esposo João, aos seus filhos, né? Ali também, auxiliando-a nesse momento. Guarda, Senhor, a Tânia ali na Itália, longe de nós, mas o Senhor está com ela, presente. Cuida dela, Senhor. Guarda, Senhor, os idosos, né? Esteja cuidando somente daqueles que não podem mais ir às igrejas. Que eles possam, ó Pai, usar das internet, aqueles que nos assistem. O trabalho nosso de Escola Dominical Online começou por eles e está com eles. Os abençoe, fala aos seus corações, os fortaleça. E guarda as células de oração. As células de oração têm operado em todas as partes do mundo. Que seja usando elas no Brasil, despertando todas as igrejas para usar esse trabalho que tem sido referência à igreja primitiva. Era o que havia na igreja primitiva ali, quando os apóstolos começaram o trabalho. Que haja grande despertamento para as células de orações e que elas falem ao coração. Nos guarda, nos abençoe. Cuida da minha família também, ó Pai. Guarda, venha guardar os meus colegas, pastores. Cuida dos que lideram as igrejas, os trabalhos como um todo. E agradecemos por esse momento e abençoe aqueles que precisam da Tua graça, que não foram citados na oração, mas o Senhor sabe. Os acompanha aí onde eles estão agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós e vamos agora cantar a Deus o último cântico que fala ao nosso coração. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, tu é meu caminho, alegre seguirei. Desmonte as sombras, caem mais escuras, eu ouço vendo, nada temerei. E no momento de transformo, que tu por mim vieste atravessar.